No Resposta Católica de hoje, queremos responder a questão do culto dos santos e culto das imagens, que são duas realidades que estão bem ligadas uma com a outra. Bom, a pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então, isso é um ídolo. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso, evidentemente, é proibido pelo primeiro mandamento. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus, e é por isso que no primeiro mandamento se proíbe fazer imagens. Ou seja, imagens que sejam ídolo. Veja que essa palavra eidolon, em grego, quer dizer exatamente isso, imagem. Só que existe uma outra palavra grega para dizer também imagem, que é o ícone, eikon, que é uma coisa diferente. Ou seja, o ícone é quando eu pego aquela criatura, que foi uma pintura feita por mão humana, uma estátua feita por mão humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela, uma verdadeira janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Então, se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Os protestantes radicalizam as coisas dizendo assim: mas então vamos cortar o mal pela raiz e vamos parar de fazer qualquer tipo de imagem. Só que, deixa eu ajudar você espiritualmente, meu irmão. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema porque você vai continuar, por exemplo, tendo diante dos seus olhos a sua esposa, o seu marido. Quando você olha para a sua mulher e vê a beleza do corpo dela, você tem uma escolha. Ou você transforma o que você está vendo em ídolo, colocando sua mulher no lugar de Deus, ou você transforma aquilo que você está vendo em ícone, fazendo com que ela seja uma janela transparente que te faz louvar a Deus. Porque aqui o que está em jogo não é a nossa atitude diante de um bonequinho de gesso, mas é a nossa atitude diante de toda a criação. Aqui que está o problema. Você pode acabar com todas as estátuas de gesso, você pode acabar com todos os ícones, você pode acabar com todos os sinais feitos por mão humana. Mesmo assim, o problema da idolatria vai continuar existindo. Porque o problema da idolatria é mais sério e mais radical. O problema da idolatria é a sua atitude diante das realidades criadas. As realidades criadas te levam para Deus ou te afastam dele. Isso depende da sua atitude. Isto é você quem vai dizer. Portanto, diante de uma flor, diante de um pôr do sol belíssimo, diante de realidades até mais tentadoras como o sexo, o dinheiro, diante de qualquer criatura, você está sempre diante de uma escolha. Ali você está encurralado. Você tem que escolher. Você tem um bívio, uma encruzilhada. Ou você faz com que essa criatura seja um ícone, uma janela que te leva para Deus, ou você fará dessa criatura um ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Então é muito fácil a gente acabar com os bonecos de gesso. O difícil é acabar com a idolatria no nosso coração. Levando isso em consideração, o que é que nós podemos dizer com relação ao culto dos santos e ao culto das imagens? Primeiro, o culto dos santos. É evidente que eu posso cultuá-los, não é? Nós temos, por exemplo,
o exemplo bíblico extraordinário da Virgem Santíssima? No Evangelho de São Lucas. No seu canto do Magnificat, Maria diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurados. Bem-aventurada. E o próprio Jesus, várias vezes, refere-se a pessoas como bem-aventuradas, felizes. Ele está louvando essas pessoas. Ele está dizendo concretamente: veja, é isso mesmo. E o que ele está fazendo? Está dizendo: veja a ação de Deus nestas criaturas. Criaturas que Deus está usando, onde Deus está agindo. Estes são os santos. Quando nós católicos veneramos um santo, nós estamos dizendo o seguinte: vejam como Deus é grandioso usando seres humanos. Deus é capaz de usar a frágil criatura humana para realizar a sua obra. Agora, quando eu tenho uma imagem, quando eu tenho um ícone produzido por uma humana que me recorda esta criatura, aqui eu tenho a mesma coisa de uma bela paisagem que eu fotografei. Se você passeia na natureza bonita, nós aqui em Cuiabá, por exemplo, podemos passear na Chapada dos Guimarães, a gente vê a beleza da criação, acha aquilo lindo, você pode ter uma atitude pagã e começar a venerar aquilo como Deus, né? As forças cósmicas, o Deus que está ali na natureza, etc, etc. Isso será paganismo, idolatria. Ou você pode ver a beleza daquela natureza e louvar a Deus. Isso então é um ícone. Agora, se você vai e tira uma foto para se recordar daquele momento de louvor intenso que você teve lá na Chapada dos Guimarães, e todas as vezes que você vê aquela foto, você vê a beleza da criação e louva a Deus por isso. Isto é um ídolo? Não. É uma janela que te conduz para Deus. A mesma coisa quando eu tenho uma imagem de um santo, quando eu recordo a grandeza desse Filho de Deus, dessa Filha de Deus, que Deus utilizou de forma extraordinária no heroísmo, no martírio, se entregando por amor a Cristo. Pois bem, ali eu posso e devo glorificar a Deus através dessas criaturas. Portanto, você pode sim venerar imagens. E venerar imagens, vamos ser bem concreto. Você pode se ajoelhar diante de imagens, você pode falar com os santos diante da imagem, você pode beijar as imagens, acender velas diante delas, colocar flores diante das imagens. Por quê? Porque o segundo concílio de Nicéia nos diz que o culto que é prestado à imagem não se dirige à imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está lá no céu. Então, se você venera a Virgem Maria, se ajoelha diante da imagem da Virgem Maria, acende uma vela, reza, se ajoelha e pede a ela essa atitude de humildade. Mas, Padre, se ajoelhar diante de uma criatura? Sim, se ajoelhar diante de uma criatura na qual Deus resplandece na sua glória. Sim, eu posso e devo fazer isso para reconhecer a glória de Deus naquilo que Ele criou. Eu posso me ajoelhar diante de uma imagem sabendo que eu estou me ajoelhando diante da Virgem Maria, que está junto de Deus no céu. Agora, ao me ajoelhar diante da Virgem Maria, eu estou cometendo uma idolatria? Depende. Se você a trata como um ídolo, colocando no lugar de Deus, é idolatria. Mas se você faz dela uma janela que te conduz para Deus, então é simplesmente o mistério do ícone. Uma janela que nos conduz para o culto e o louvor a Deus numa glória eterna, que a Ele pertence. Vou fazer a pergunta ao senhor clara e objetiva, como nós recebemos aqui por diversas vezes durante o ano, Padre Wander. A Bíblia
não proíbe fazer imagens? Que história é essa dos católicos que andam fazendo imagens durante todo esse tempo na qual existe a igreja e a gente não acaba adorando esses santos? Católico não adora santo? Isso não está errado, Padre Wander? Boa, boa. Bom, eu lanço um desafio para o Eclésia, Eric. Fazemos no futuro um programa só sobre a questão das imagens, mas todo sobre a questão do culto aos santos e às imagens. Mas vamos simplificar um pouco, vamos tentar responder de uma forma geral o que isso significa, tá bem? Vamos lá. Primeiro, quando no livro do Êxodo existe a proibição dada pelo Senhor a Moisés, ligada ao mandamento, não farás para ti escultura de tudo aquilo que está acima da terra ou debaixo bem do céu, o texto muito claro quando nós temos no capítulo 20 do Êxodo a prescrição dos mandamentos. A primeira coisa é, Israel vinha do Egito, mais uma daquelas culturas e civilizações politeístas. E em todas as civilizações politeístas, ou seja, que tentaram encontrar o caminho de volta para Deus por si mesmos. Porque, no fundo, foi isso que aconteceu nessas culturas. Tentaram encontrar o caminho de volta para Deus por si mesmos, e aí falharam. Porque aí foram multiplicando cada vez mais uma experiência mais vazia, uma experiência mais absurda, foram multiplicando os seus falsos deuses a partir de crenças ocas. Eu vou dar um exemplo. Sim. Em todas as culturas antigas, a egípcia, a persa, a babilônica, a romana, as forças da natureza eram cultuadas como deuses. O sol, a lua, o vento, as águas, que é um exemplo, para os egípcios, Ra, a lua, Kenaton, o sol, deuses. Por que que o Gênesis vai falar que Deus criou o sol e a lua, um luzeiro para presidir o dia e outro à noite? Para dizer, Deus coisa nenhuma. Quer dizer, Deus é Deus, são criaturas das suas mãos. Quer dizer, colocar a criatura no lugar do Criador. Né? Eu quero colocar isso aqui de uma forma muito clara. Era preciso purificar um povo que conviveu com a idolatria egípcia. Quer ver como isso é real? Essa questão da adoração aos falsos deuses, tendo tomado até as forças da natureza como deuses? Os astecas, lá na grande cidade do México, nas ruínas de Teotihuacan, estão as duas grandes pirâmides. Como é que se chamam, Eric? A maior se chama El Sol e a menor chama-se La Luna. O Sol e a Lua, identicamente a todas as outras culturas de época. O que Deus proíbe, está muito claro no texto bíblico, o que está no céu, acima da terra, exatamente é cultuar os astros, o sol, a lua, cobra. Existia um templo nos dias de Abraão dedicado à deusa cobra, imagina que loucura. E a mesma coisa com os astecas, com Atlatzil, o templo da serpente emplumada, cultuar uma cobra, a serpente como Deus. Então, até que se purifique, era preciso que o Senhor tomasse uma medida intransigente. Certo. Imagem nenhuma, só que o termo original que é aplicado equivale aos ídolos, não à imagem em si. O que consta, por exemplo, nos tratados dos padres da igreja em consonância com o Novo Testamento, são dois termos distintos. Uma coisa é um eidolon, aquilo que quer tomar o lugar de Deus. Outra coisa é a esfirgia. São Paulo diz que Cristo é a esfirgia tu teu, a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Tanto é que muito mais tarde, e aí já no livro dos Reis, capítulo 6, o próprio Senhor vai liberar o embelezamento do templo com os dois querubins. Com os dois querubins à sua entrada, e aí as imagens dos bois e dos leões. Aí precisa entender um pouco que isso era até algo presente na época. Certo. Então o primeiro dado é que a proibição está ligada a uma idolatria. A uma idolatria. E Íris e Osíris e Kenaton e Ra, e daí por diante, nada, acabou. E a presença de Deus, do único e verdadeiro Deus, espiritualmente junto ao seu povo, é o que basta. É mais ou menos aquilo, quer dizer, para você curar um vício, você não pode fazer concessões. Você tem que extirpá-lo totalmente ou você não extirpa. Mais tarde, o próprio Senhor não só
permite como abençoa a utilização de imagens. Daí que quando na tradição católica, já desde o primeiro momento, e basta-se voltar às catacumbas, nas catacumbas, Eric, as imagens, as pinturas primitivas, de uma maneira bem rudimentar, bem rústica, mas elas já estão presentes. Vai cair naquilo que os padres da igreja ensinavam, que as imagens são as escrituras dos iletrados, dos analfabetos, porque pela imagem se transmitia aquilo que estava querendo se transmitir. E numa sociedade que não era difícil encontrar analfabeto, inclusive. Né? Não, muito pelo contrário, uma grande quantidade. E daí que desde um primeiro momento o culto de veneração aos santos e de utilização das imagens, diga-se aqui, veneração, dulia, não latria. Latria, adoração só a Deus. Por isso que não é uma idolatria, porque nós não adoramos santo nenhum. Os santos são nossos irmãos, batizados, crentes como nós, que honraram e amaram e serviram a Deus, estão na sua glória. E as imagens são sacramentais. Eu não vou reduzir também aquela coisa, você não tem uma fotinha aí no seu RG? Eu não vou por aí não, porque vai dar errado. Esses tempos eu vi um dos nossos irmãos separados falando num programa, não, mas eu não me ajoelho diante da fotinha do meu RG. Eu falei, calma lá, meu querido. Não vamos entrar nem por aí que vai dar errado. Entendi. A verdade é que as imagens são sacramentais. Elas nos remetem a uma verdade espiritual, uma verdade sobrenatural, que está para muito além delas. Abençoada e autorizada pela igreja desde um primeiro momento, com fundamento bíblico. A proibição é quanto à idolatria. Os santos não se colocam no lugar de Deus, mas são seus servos, são criaturas suas, e para ele apontam, Eric. E é bem legal a gente fazer essa diferenciação dos cultos, que quando a gente lembra de um santo, ou como um exemplo, ou mesmo da Virgem Maria, nunca é esse culto que o senhor chamou corretamente de latria, né? Onde vem a palavra idolatria, aplicando latria a um ídolo, né? O que vem a ser idolatria. Então, latria, o culto só a Deus. Dulia, como o padre disse, esse culto de veneração, respeito aos santos. Apenas para Nossa Senhora que tem uma diferença, que é a hiperdulia. Uma hiperdulia. Que é, vamos dizer assim, um respeito ao extremo. Uma grande veneração. Legal. Uma veneração acima de todas as outras em relação a ela. Então, meu querido, é preciso estudar um pouco de história, entender o que aconteceu no passado, por que se deu a proibição ali, e logo na sequência a reconstrução da importância de se utilizar a imagem como apoio à compreensão do mistério de Deus.